Olá, começa agora mais um programa da TV Urbanitários. Hoje vamos falar sobre o projeto de lei do Senado que libera a privatização das empresas estatais. Para falar sobre o assunto, vou conversar com Rita Serrano. Ela é representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Caixa, é diretora da Contraficult e dos sindicatos bancários da ABC e mestra em Administração Pública. Rita, seja bem-vinda. Desde o ano passado, os movimentos sociais, as entidades sindicais, elas estão trabalhando para barrar o projeto, de lei do Senado 555. Já foi retirado de pauta, da votação algumas vezes, mas permanece ainda, no Senado. Eu queria que você explicasse o que é o projeto, e o que ele representa se ele for aprovado. Primeiro agradecer o convite aqui da TV Urbanitários, dizer que é bastante oportuno falar sobre o PL 555, que a gente trata como Estatuto das Estatais, O PL 555, Roberta, na realidade, ele primeiro é uma demanda constitucional, Uma emenda constitucional de 98 determinou que se faça um estatuto sobre as estatais. Então, desde 98, há essa demanda para que se crie um Estatuto das Estatais. A primeira questão com relação ao Estatuto das Estatais é que ele deveria ser uma demanda do Executivo, porque só o Executivo pode legislar sobre as suas empresas, E a gente vem dizendo, inclusive, que há um vício de iniciativa, já que o Legislativo é que fez um projeto sobre as empresas públicas. Mas o PLS 555, como eu disse então, ele é uma demandado dessa emenda constitucional e ele foi formatado numa comissão mista, entre Senado e Câmara. Em agosto do ano passado ele já estava pronto e já estava, inclusive, em caráter de urgência para ser votado no Senado, quando nós tomamos conhecimento dele. O PLS 555, ele é um projeto abrangente e bastante complexo, o que nos surpreende, Ficamos bastante surpresos quando tomamos conhecimento. Por quê? Porque ele é um estatuto para todas as empresas públicas do país, sejam elas de caráter federal, estadual ou municipal. Por si só, já é algo bastante abrangente. Então, para o telespectador entender, nós estamos falando de um estatuto que vai valer para a Caixa Federal e que vai valer para a empresa de saneamento lá do pequeno município no interior do país. Portanto, ele é um estatuto que vale para todas as empresas. Essa é a primeira questão, a abrangência dele. A segunda questão do estatuto, ele vai tornar todas as empresas do país sociedades anônimas. Portanto, ele prevê que todas as empresas virem sociedades anônimas. E você não torna uma empresa sociedade anônima se não for com interesse em pulverizar o capital. Portanto, ele é um projeto que, por si só, já pensa no capital privado, em abrir o capital das empresas para o capital privado. Por isso que a gente diz, é um projeto privatizante, porque ele, no seu cerne, já tem isso como objetivo. Então, ele determina que todas as empresas virem sociedades anônimas. Portanto, vamos imaginar, das grandes empresas do país, a Caixa Federal, por exemplo, na qual sou empregada, não é uma empresa 100% pública, virará sociedade anônima. O BNDES também virará sociedade anônima. E as empresas municipais, que não são, e as empresas estaduais também não. Inclusive, os prefeitos e governadores não têm conhecimento sobre isso. A grande maioria dos municípios, dos prefeitos e governadores não sabem sobre a lei e as consequências disso, porque a legislação legisla sobre aspectos do município e do estado. Quais são as consequências de se tornar uma empresa como a Caixa Sociedade Anônima? Diversas, Então, se pegar que a Caixa é hoje a maior operadora dos programas sociais do governo e, portanto,
ela é uma empresa que administra o Bolsa Família, administra Minha Casa Minha Vida, administra o FGTS, administra uma série de programas para o governo federal e tem autonomia para isso, imagine, abrir o capital da empresa significa que haverá acionista na empresa e o acionista tem o único interesse do acionista qual é? Lucro, né? O único interesse do acionista é o lucro. Portanto, o acionista olhará para a caixa e o objetivo dele é que a empresa gere mais lucro para o seu dividendo e não que a empresa desenvolva mais programas sociais, né, para o benefício do país. Por si só, essa é a primeira consequência, além de uma série de consequências de ordem jurídica e etc. Muda a configuração das ações jurídicas da Caixa e etc. Então, esse é outra questão. Mais um problema do projeto é que ele muda a composição acionária das empresas. Por exemplo, a Petrobras e a Eletrobras já são empresas com capital aberto. E uma parte das ações da Eletrobras e da Petrobras são compostas por ações preferenciais. O Estatuto determina que não haja mais ações preferenciais, só ações ordinárias. Tudo bem, só tem um detalhe. Para que o governo continue mantendo o controle dessas empresas, ele terá que recomprar as ações preferenciais. Isso significará para os cofres públicos, para que o governo mantenha o controle, um grande desembolso de milhões de reais, se fosse hoje. Portanto, mais uma vez, o olhar do capital privado. Quer dizer, o governo dificilmente, no momento, inclusive, de crise financeira como hoje, conseguiria manter o controle dessas empresas, isso significaria perder o controle das empresas. E você tem empresas, as ações preferenciais são aceitas no mercado. E empresas privadas, todas as empresas têm ações preferenciais. Por que você faz um projeto onde não se possa mais ter ações preferenciais? Sim. A outra questão complicada no projeto é a composição da direção das empresas. Ele amarra de tal forma, ele restringe de tal forma a composição das direções e é tão contraditório. Primeiro, ele faz exigência de que, para ser diretor ou conselheiro das empresas, as pessoas têm que ter mais de 10 anos de experiência em determinadas funções, não possam ter experiência, o presidente da empresa não possa fazer parte do conselho de administração, por exemplo, é uma das exigências. Imaginem vocês, o conselho de administração é o órgão estratégico da empresa que pensa em empresa. Como é que o presidente da empresa, que conhece, portanto, e que gerencia a empresa, não poderá fazer parte do conselho de administração se é ele que tem todo o conhecimento do gerenciamento da empresa e quem tem que fazer isso? Quer dizer, qual a lógica disso? O presidente da empresa não poder ser o presidente do conselho, tudo bem, é uma questão de transparência, eles não poder gerenciar as duas coisas. Sim. Tem uma lógica. Agora, o presidente da empresa não poder fazer parte do conselho de administração é irracional do ponto de vista de ter uma boa administração, mas isso está colocado lá. Além de critérios que restringem a participação dos conselheiros. Eu, por exemplo, fui eleita pelos trabalhadores, junto com outro companheiro, somos dois, no conselho de administração da Caixa. Um efetivo e outro suplente, que é uma lei nova que garantiu que os trabalhadores tenham espaço no Conselho de Administração das Empresas Públicas. Fomos eleitos. Isso faz parte de um processo de democratização do Estado. O Estatuto das Estatais restringe nossa participação, cria uma série de critérios restritivos, de tal forma que sindicalistas não possam ser eleitos para o Conselho de Administração. Sim. Isso é criminalizar a participação política. E além de enfraquecer também o movimento sindical, né? Porque quando você restringe a participação de filiados, né, você elimina a filiação, né, para que a pessoa participe do conselho de administração. Rita, da forma que o projeto está colocado, a gente pode considerar que é uma ação irresponsável do Congresso se aprovar esse projeto, da forma que ele está estruturado? Sim. Como eu estava dizendo, então, o cerne desse projeto, se nós formos resumir, né, porque como eu estava dizendo, ele é abrangente e ele é complexo, né? Eu só listei algumas questões para a gente ter noção da gravidade dele. Ele é um projeto, como eu disse, se a gente for resumir, ele é um projeto
de Estado mínimo, né? É um projeto que desvaloriza o papel das empresas públicas para o desenvolvimento do país, que foi extremamente forte nos últimos anos, né? O papel fundamental da Petrobras no pré-sal, da Eletrobras na Luz para Todos, da Caixa Federal, do Banco do Brasil no crédito agrícola, quer dizer, o desenvolvimento do país nos últimos anos foi calcado no papel das empresas públicas. Então, o projeto desvaloriza esse papel das empresas públicas, é um repeteco do que nós vivemos na década de 90 com a privatização das empresas, ressuscita esse modelo de Estado mínimo, não é à toa que é um projeto todo calcado, né? O relator, inclusive, é o Tasso Gereissati do PSDB, né? Os mentores são do PSDB, e ele é um projeto que, se aprovado, causará sérios danos à nação brasileira, no sentido de, como eu disse, essas empresas foram vanguarda nos últimos anos do desenvolvimento do país. Elas são fundamentais para isso, continuam sendo fundamentais para isso, né? Alavancaram o desenvolvimento. Então, se ele for aprovado, você tem os interesses do capital privado nessas empresas, a tendência é privatizar essas empresas ou acabar com alguma delas, e, portanto, a sociedade brasileira que ajudou a construir essas empresas, imagina, a Caixa Federal, o Banco do Brasil, são empresas centenárias, construída durante anos com esforço dos brasileiros, com credibilidade internacional, inclusive Petrobras, e vão acabar. É importante destacar o seguinte: os autores do projeto alegam que falta transparência e governança nas empresas públicas. Sim. O argumento principal é o momento que nós estamos vivendo, as denúncias de corrupção, em especial as que envolvem a Petrobras. Quero dizer aqui para o público o seguinte: quando eu digo nós, sindicalistas, sociedade, trabalhadores, também temos que cobrar, fiscalizar. Nós também não queremos corrupção, nós também queremos governança, nós queremos também transparência, nós também queremos isso, e é nosso papel. Eu, eleita lá no Conselho de Administração da Caixa, também tenho que cumprir, venho cumprindo esse papel de fiscalização das contas públicas. Mas a corrupção é um problema endêmico, não é desse momento que nós estamos vivendo, né? Agora, nós não podemos permitir que se use de um momento oportunista, né? Como esse momento que nós estamos vivendo, para acabar com as empresas públicas do Brasil. Você não pode usar de um argumento oportunista para devassar as empresas públicas e doá-las ao capital privado. Isso não pode ser. Na verdade, nós temos que corrigir os erros que aconteceram, melhorar o processo de fiscalização. E o argumento da governança não é real. Por quê? Se pegar a Caixa Federal, os bancos em especial, eu falo dos bancos porque eu conheço bem, os bancos são extremamente controlados, seguem regras de governança internacional. Você não pode criar um projeto estatutário que compare os bancos com empresas municipais ou estaduais, que têm regras de governança diferentes. Os bancos são então a regra de governança dos bancos é extremamente rígida. Né? Dessas empresas grandes é extremamente rígidas. Então não é real que não tem governança. Existe governança, existe fiscalização. Agora, precisa melhorar? Tem problema? Tem, então vamos corrigir os problemas. Agora, acabar com as empresas públicas alegando isso não é real. E corrupção também tem nas empresas privadas. Se a gente pegar o caso do HSBC agora, é uma empresa privada com um caso de corrupção mundial de lavagem de dinheiro. A Volkswagen, as fraudes nos Estados Unidos, as fraudes que ocorreram no mundo inteiro. É uma empresa privada. Então não é real que a corrupção, a fraude é só empresa pública. Também tem as construtoras, também tem nas empresas privadas. Né? O modelo privado não é o ideal para ser adotado na empresa pública. Tá certo? Então é importante destacar isso. Rita, para atuar na questão da defesa das estatais, foi criado um comitê, né, com representantes de várias entidades, e hoje, com o apoio de alguns senadores, está sendo criado um substitutivo ao projeto de lei. Né? Quais os pontos, né, que vocês estão questionando e quais são as propostas, né, desse comitê para alterar esses pontos críticos? Então, o Comitê em Defesa das Empresas Públicas, né, é um comitê organizativo na qual eu fui indicada para ser coordenadora nacional do comitê. Ele reúne 5 centrais sindicais, né, a CUT, a Intersindical, com Lutas, a Nova Central,
CTB. E a CTB. Além de federações importantes, como a FENAI, que é a Federação dos Empregados da Caixa Federal. Essas entidades formaram uma linha de frente, né? E criaram um comitê no sentido de unir forças para se organizar contra essa questão do PLS e divulgar, inclusive, para a sociedade. Porque, como eu disse aqui, né, a sociedade não tem conhecimento, né? Eu comecei dizendo, esse projeto está desde agosto em caráter de urgência no Senado, sem que os prefeitos, os governadores, a sociedade saibam, porque não foi feito debate público, não foi feita discussão pública, Sim. né? Então, assim, além de todos os problemas do projeto, eu acho que esse é o principal, né? Como é que você tem um projeto desse que não foi debatido? A questão de ter um substitutivo é que os senadores, alguns senadores, que sensibilizados e que também não concordam com esse modelo de estatuto, liderados por senadores do PT, pelo senador Requião, do PMDB, senador Lindenberg Farias, do PT, senador Paulo Paim, que está na linha de frente disso, senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, então vários senadores, senador Randolph, da Rede, vários senadores estão na linha de frente, começaram a estudar e me parece que hoje devem apresentar uma proposta de uma emenda substitutiva com uma outra redação para ser negociada com o relator do projeto PL 555, que é o relator Tássio Gereissati. Esse substitutivo traz outra redação e tenta corrigir as distorções do PL 555. Então, parece que corrige, não torna, na redação, não obriga todas as empresas a serem sociedade anônima, corrige o que eu já disse aqui da questão da composição acionária, não obriga que as empresas não tenham mais ações preferenciais, respeita, não torna rígida a composição das direções e dos conselhos de administração, torna menos engessada a questão das regras de licitação e de compras. Então, é um estado... E tem uma questão importante também, que no PL 555, do senador Tássio Gereissati, a função social das empresas é descrita de forma extremamente superficial. Nesse substitutivo, que ainda deve ser registrado no dia de hoje, ele está mais esclarecedor, está mais claro a função social que a empresa tem que cumprir no país, né, para o desenvolvimento do país, para a geração de emprego, né, para a geração de renda. Então, está muito mais claro. Então, esse substitutivo, ele foi, nós demos nossa contribuição, colocamos nossas críticas, os problemas que a gente vê no PLS, e esses senadores, à luz disso, tentaram formatar uma outra emenda. Mas nós hoje, inclusive, temos atividade no Senado, com trabalhadores de várias categorias, movimentos sociais, para tentar sensibilizar os senadores dessas nossas críticas ao PLS, mas também, essencialmente, o seguinte: um projeto deste tamanho precisa ser melhor discutido com a sociedade. Independente até do substitutivo, não é possível se discutir um projeto com essa abrangência, com essa característica, que vai mexer com a função das empresas, com a função social, que vai formatar um outro modelo de empresa pública, sem que a sociedade, sem que os trabalhadores dessas empresas, sem que a própria direção dessas empresas, sem que o próprio governo discuta isso de forma mais clara. Então, nós queremos debater isso que nós vamos estar colocando os senadores com mais tranquilidade, queremos mais espaço, e não é possível o Senado decidir essa questão a toque de caixa, como vem sendo feito. Não só essa questão, mas outras questões que ferem o direito dos trabalhadores dessa forma. Não, só para destacar, né, que para debater esse projeto foram realizadas apenas 3 audiências e com representantes do mercado, né, assim, sem a participação de entidades sindicais, movimentos sociais, da sociedade civil. Rita, você falou da questão da função social das empresas, né? E destacou também que é essencial para o desenvolvimento econômico e social do país. Da forma que está estruturado o projeto, se for aprovado,
A gente pode dizer que acabou essa questão dos projetos Luz para Todos, né, que é do setor elétrico, Minha Casa Minha Vida, da Caixa. Como é que ficaria essa questão desses projetos, né, desse papel social das empresas? Então, eu acho que não é que nós não podemos dizer assim, os projetos vão acabar. Eu acho que os projetos serão prejudicados por uma razão simples. Ao abrir capital das empresas, a primeira questão, como eu disse, né, claramente aqui, a Caixa Federal, por exemplo. Hoje, a Caixa é uma empresa 100% pública que tem autonomia para administrar os programas sociais e é a maior operadora de programas sociais do governo. Ao abrir capital, ao ter acionistas privados, e os acionistas privados só têm um único interesse, que é os dividendos, o lucro da empresa, né? Enriquecer, na realidade, o interesse dos acionistas é só esse. Esses interesses vão nortear a administração da empresa. Então, o foco da empresa não será mais... É lógico que uma empresa pública tem que ter lucro, sem dúvida alguma ela tem que ser bem administrada e ter lucro, mas esse lucro tem que ser voltado para o foco social dela. Agora, ao focar no lucro voltado para o interesse dos acionistas, é óbvio que o interesse não será mais administrar programas sociais que não geram lucro, que geram benefícios sociais. Então, é óbvio, não há dúvida que haverá prejuízo para o desenvolvimento desses programas sociais. O foco comercial será outro. No caso, como eu disse, da Petrobras, da Eletrobras e das empresas que têm ações preferenciais, se você acabar com as ações preferenciais e o governo não tiver caixa para recomprar essas ações, você obviamente perderá o controle, poderá perder o controle, além do que do desgaste que essas empresas vêm sofrendo com o ataque da mídia, essa questão, a questão da corrupção, mas um ataque feroz da mídia, o desgaste, o interesse do capital privado estrangeiro nessas empresas está colocado nesse ataque todo. Então essas empresas vêm sendo extremamente atacadas, né? Junta isso com a questão do que está colocado de acabar com as ações preferenciais do PL 555, nós corremos o risco sério de perder essas empresas e, portanto, o desenvolvimento que essas empresas geram para o país, as riquezas, os programas que elas geram, vão acabar. Você tem um projeto José Serra, inclusive, para acabar com a partilha do pré-sal, não é? Então, são vários projetos no Senado, no Congresso, que não é um projeto, não é só o PL, você tem vários projetos hoje que dialogam no sentido de acabar com essas empresas, né? De acabar com o patrimônio público brasileiro. Então, eu diria que se a sociedade brasileira não se organizar, não perceber o que está ocorrendo, não se movimentar, nós vamos passar esse período e quando a gente acordar, nós já perdemos o patrimônio público brasileiro. E para retomar isso, serão anos e anos e anos de luta. Rita, o projeto original ele recebeu aí várias emendas, né? E a gente pode destacar que o José Serra e o Aécio foram os principais, né? Que comporam, né, as emendas. E tem a emenda 88, que é do senador José Serra, que trata da questão dos concursos públicos, né? Que, na verdade, abre para você contratar, né, sem o concurso público, apenas com aprovação de currículo, análise de currículo. A base constitucional para aprovação dessa emenda, né, e caso ela seja aprovada, a gente pode dizer que é o fim do concurso público, né, desse tipo de contratação? É importante destacar isso também que você disse, né? Nós temos o projeto, o 555, e nós temos mais de 100 emendas registradas, né? A grande maioria, tem emendas interessantes, inclusive emendas de senadores aliados que fizeram emendas que nós solicitamos para tentar resolver algumas questões do texto, mas a grande maioria dessas emendas, inclusive, pioram o texto original. O texto já é ruim e ainda piora. Essa emenda 88 do senador José Serra, ela piora o texto original. Porque o que é a emenda 88? A emenda 88 do senador José Serra, ela, inclusive, abre a possibilidade de não ter concurso público, de você poder fazer contratação direta com análise de currículo para contratação.
Então, olhem em que nível nós estamos chegando, né? Nós estamos chegando na possibilidade nós estamos discutindo aqui a possibilidade de você iniciar um processo de privatização grande das empresas e aliado a isso, uma emenda que já abre também, se for acatada, né, porque você tem um projeto original e as emendas podem nessa discussão serem acatadas ou não, e a emenda do José Serra é uma emenda que abre a possibilidade de não haver mais concurso público, de o Estado poder contratar, as empresas públicas poderem contratar sem a necessidade de concurso, só com análise curricular. Então, essa emenda, tem outras emendas, como você diz, do Aécio, e tem várias outras, inclusive, que pioram o texto original. Então, a nossa luta não é fácil, é uma luta inglória, é um congresso bastante conservador, mas nós temos lá vários senadores com quem a gente pode contar, e como eu disse aqui, o que vai nos salvar nessa discussão vai ser a mobilização, a sociedade organizada, né? Agora a gente precisa, como eu disse, fazer esse debate, as pessoas precisam ser alertadas para a gravidade da situação e se mobilizarem, não dá para ficar parado sabendo que nós vamos perder uma série de questões, que a sociedade vai perder, o povo brasileiro vai perder. E olha, é importante destacar o seguinte, a questão das empresas brasileiras não é a questão desse governo, não é a questão do governo Dilma, do governo Lula, do governo Faigaci, é uma questão da nação brasileira. Sim. É um patrimônio do Brasil, da nação brasileira, tanto faz o governo, mas é um patrimônio da nação. Nós estamos falando de empresas centenárias, né? Então é um patrimônio da nação brasileira, o povo brasileiro precisa ter consciência disso, não podemos perder esse patrimônio, né? Concurso público é uma garantia de anos e anos conquistada, né? Com regras que vêm sendo inclusive aprimoradas, isso tem que ser aprimorado e não voltar ao quem indica, que é isso, né, gente? Análise de currículo, o quê? Quem indica, nós vamos voltar a isso, nós não podemos permitir isso. Sim. Rita, a gente está terminando nosso programa e para concluir, eu queria que você destacasse qual que é o papel dos movimentos sociais e das entidades sindicais para esse período aí de ataque contra a classe trabalhadora, contra o patrimônio público dos brasileiros. Eu acho que o nosso papel é um momento difícil, mas eu acho que é sempre nos momentos difíceis que a gente aprende mais, não é assim? Ou é no amor ou é na dor, né? Eu acho que é um momento também de sair da acomodação, da gente usar a nossa criatividade, da gente usar a nossa energia. Eu acho que o povo brasileiro, que a sociedade é muito inteligente, é muito esperta e eu acho que consegue entender o movimento que vem sendo feito no Brasil, movimento conservador, no sentido de paralisar, inclusive, as organizações, de criminalizar o movimento, né? E eu acho que a sociedade tem consciência disso. Eu acho que o que está faltando é a gente tomar uma atitude. Então, as pessoas que têm essa consciência precisam tomar atitude. Eu acho que a gente vamos construindo uma resistência a isso. Nós temos que construir uma resistência, porque senão daqui a pouco nós vamos perder nossos direitos trabalhistas e, como eu disse aqui, nós vamos perder patrimônio público, vamos perder os direitos trabalhistas e recuperar isso, como eu disse, são anos e anos de luta. Então, vamos garantir o que nós temos para avançar mais, não vamos permitir perder o que nós temos e não vamos nos deixar ser ludibriados pela imprensa e pelas informações falsas que correm. Tem muita coisa em jogo nesse momento, vamos tomar atitude. Rita, obrigada pela sua participação. No programa de hoje nós falamos sobre os riscos da aprovação do projeto de lei do Senado 555 e contamos com a participação da mestre em administração e representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Caixa, Rita Serrano. Para acessar esse e outros programas, vá na nossa página urbanitariosdf.org.br. Até a próxima.